Olá, sejam muito bem-vindos a mais um treinamento aqui do Grupo Módulos. Eu sou o Lucas e faço parte do time de atendimentos do Suporte Folha e Social e hoje vamos para o treinamento de provisões de 13º salário e férias, teoria e prática. No nosso material, vamos abordar estes dois assuntos de uma maneira teórica e também maneira prática dentro dos sistemas. As provisões tratam sobre o princípio contábil da competência, ou seja, tudo que é calculado dentro do mês, eu devo realizar a escrituração naquele mês. Então, nós temos ali, para a provisão de 13º salário, a leitura, pelo menos, pelos avos de direito. 15 dias trabalhados, sendo saldo de salários menos faltas, dentro do mês apurado. Para a provisão das férias, já é um pouco diferente. Nós temos a leitura pelo período aquisitivo, da qual eu tenho 15 dias trabalhados dentro daquele mês, salário menos faltas, dentro do período aquisitivo. Como que funciona isso na prática? Na provisão de 13º salário, se a admissão foi dia 10 de 1 de 2026, eu tenho 22 dias trabalhados, a contar do dia 10 até o dia 31. Dessa forma, os avos de direito em 31 do 1 é 1/12 avos de direito, seguindo a regra dos princípios básicos da competência. Para a provisão de férias, considerando uma admissão em 18 de 1 de 2026, total de dias trabalhados dentro do período, qual período? 18 do 1 a 31 do 1. São 14 dias. E dessa forma, não possuo avos de direito daquela competência. De modo geral, após o cálculo da folha de pagamento mensal, devemos realizar a contabilização da provisão, acessando o menu Contabilização, Provisão de 13º ou de férias. Aqui eu vou sempre mesclar o nosso sistema com o slide. Então vou acessar o menu Contabilização, Provisão de 13º salário. Vou mudar o processo para cálculo e relatório e vou realizar a emissão. Visualizando, o sistema pede para confirmar o cálculo da provisão de 13º salário. Como eu já fiz, eu não devo refazê-lo, porque senão ele vai realizar uma reapuração e eu não quero que isso ocorra. Quando estiverem nesse cenário, selecione a indicação somente relatório, que é o sistema faz a emissão do relatório. Aqui eu estava ativo na competência de maio. No nosso material, eu tenho aqui a competência de janeiro de 2025. Aqui eu trago um adendo informando, sempre após o cálculo da folha, no item processo, vou calcular e emitir o relatório para que seja considerado o atual cálculo da folha de pagamento. Exemplo, tive que contabilizar uma falta após o processamento da folha de pagamento. Então, eu preciso reapurar a contabilização da minha provisão. Ou fiz um lançamento de horas extras, das quais ela é refletida em variáveis a ser pago no cálculo de 13º ou de férias. Então, eu preciso sempre, ao final da apuração da folha de pagamento, realizar este processo de cálculo e relatório da provisão, seja de 13º quanto de férias. Após realizar esta apuração, eu tenho demonstrado os cálculos da folha de pagamento, bem como a provisão. Então, eu tenho o salário indicado como 4.200, das quais
este salário é a soma da remuneração. Então, no sistema, eu vou identificar o cálculo da folha de pagamento de janeiro. Vou alterar aqui para janeiro. Tipo de pagamento, vou colocar mensal. Vou realizar a emissão do cálculo do 13º. Então, eu tenho a base do salário mais as minhas remunerações. Então, fazendo aqui a soma, eu tenho R$ 4.200. Lucas, mas está demonstrando 2.420 sobre os vencimentos. Tudo bem? Mas para a provisão, eu devo considerar o salário bruto mais os adicionais que foram calculados em folha. O evento salário base mensalista aqui está sendo calculado de forma proporcional à data de admissão deste funcionário. Mas a base de cálculo dele é o valor bruto. Então, eu devo somar o salário bruto mais os adicionais que, porventura, é incluído no cálculo do 13º. Então, aqui já identificamos o valor do salário base que está sendo demonstrado, 4.200. E agora, vou contabilizar estes valores da minha provisão. 4.200, ele deu ali do 13º salário. Então, vou dividir por 12. R$ 350. O valor dos encargos é a soma do INSS e do FGTS. A alíquota padrão do FGTS para empregados seria 8%. Para jovem aprendiz, 2%. Então, neste caso, vou calcular 8% e ele tem o valor que ele me traz sobre o FGTS. R$ 28. Eu tenho também que realizar a apuração do INSS. O INSS, por sua vez, ele tem o somatório das bases. Então, eu tenho 20% do FPAS, eu tenho o meu FAP ajustado, que é 3%, e o acidente de trabalho, 5,8%. Então, na prática, vou pegar os R$ 350 vezes 28,8%. R$ 100,80. Ao somar estes dois valores, eu tenho o valor apurado dos meus encargos, de R$ 128,80. Ao somar o valor com a minha provisão, eu tenho o valor total apurado de R$ 478,80. Este é o valor da provisão inicial do 13º na prática. Então, eu tenho o valor base do salário, que seria o salário bruto mais as remunerações. Faço o cálculo considerando também o valor dos meus encargos, 8% do FGTS, mais o meu INSS, que seria o FPAS, mais o meu FAP ajustado, mais os meus terceiros. E ele apresenta um denominado valor do campo INSS. Ao somar INSS e FGTS, eu tenho o total valor dos encargos. Para que eu contabilize todo esse valor, eu vou somar o valor da minha provisão mais o valor dos encargos. Dessa forma, eu tenho o valor do 13º todo apurado para a competência de janeiro. Para os próximos meses, basta eu realizar o acompanhamento do meu cálculo da folha de pagamento mais o valor apurado do mês anterior. Na prática, em um adendo, para empresas do Simples Nacional, anexo 4, não possui o cálculo dos 5,8% de terceiros, apenas 20% de INSS patronal. Tudo bem? No próximo mês,
é demonstrado sobre a remuneração, salário mais proventos que possui incidência, os avos acumulados no mês e os encargos sobre este novo valor. Então veja, eu tenho ali, na primeira linha, 2 avos de direito, R$ 700 que corresponde a 4.200 dividido por 12 vezes 2. E tem os encargos, que são a somatória do valor da provisão apurada no mês atual com o valor da provisão acumulada do mês anterior. Isso é demonstrado aqui no campo abaixo. Saldo de 31/1 mais a provisão mensal e eu tenho o saldo de 28/2, ou seja, o saldo final do mês de fevereiro. E os valores estão demonstrados acima, indicando 13º salário, os encargos, o total. Depois eu tenho o avo de direito e os INSS e FGTS, que são os encargos respectivos. Então, considerando o valor de R$ 700, eu faço a aplicação dos percentuais. Eu tenho aqui, no caso, R$ 700 vezes 28,8%. Então, eu tenho 201,60. R$ 700, que é a minha base de cálculo, vezes 8%, tem o valor de R$ 56. 201,60 mais 56 de FGTS, 257,60. Ao somar com R$ 700 da minha provisão, 957,60. Esse valor demonstrado no total do saldo apurado. Quando existe a antecipação do 13º salário, visto que o 13º salário ele pode ser antecipado em algumas hipóteses. Então, eu posso antecipar o 13º salário de fevereiro até o mês de novembro, 50% do valor. Posso fazer a antecipação também nas férias, desde que o funcionário tenha solicitado essa antecipação nas férias até o dia 31 de janeiro do ano que será realizado o cálculo e a apuração do 13º. Também, por uma disponibilidade da empresa, poderá ser realizada essa antecipação no mês de aniversário do funcionário. Isso seria uma regra interna da empresa, da qual pode ser submetida. Dentre qualquer desses fatores, é necessário que, ao realizar o cálculo do 13º salário como antecipação, sendo primeira parcela, o sistema realize a efetiva baixa destes valores processados na nossa provisão, porque está sendo feito o cálculo de valores que irão abater do valor que eu devo provisionar para a contabilidade. Assim, eu tenho nos parâmetros da empresa, acessando o menu Arquivos, Parâmetros, os itens correspondentes 6.4, na aba de provisão de férias e de 13º salário, o primeiro item, abater os adiantamentos de 13º salário, todos os meses. Depois, eu devo relacionar nestes dois campos os itens, os eventos de baixa do 13º salário. Aqui eu posso realizar a definição de alguns itens. Se eu tenho eventos que vão ultrapassar este limite, venho para a parte 2 e também continuo inserindo. E faço a gravação. Agora, nós temos o cálculo da antecipação do 13º salário e depois do cálculo mensal da folha, devo realizar a emissão da provisão de 13º salário. Pessoal, regra de ouro sobre a provisão. Quando é solicitado a provisão, eu sempre devo seguir esta ordem. Faço primeiro todos os cálculos da folha de pagamento, seja cálculo de férias, cálculo de 13º,
cálculo de PLR, cálculo de rescisão, cálculo de férias, faço cálculo de adiantamento, faço todos os cálculos. Por fim, realizo o processamento da folha de pagamento, que é o cálculo geral, o cálculo final da folha. Depois que eu efetivei esse cálculo final da folha, eu realizo a apuração da minha provisão. Dessa forma, eu asseguro que a minha provisão foi informado todos os cálculos das folhas de pagamento, independente do tipo, seja quinzenal, seja semanal, seja o cálculo mensal, seja cálculo de férias, adiantamento, rescisão, PLR, simulações. Então, devo realizar todos esses cálculos anteriores ao cálculo mensal e aí sim faço a provisão, seja de 13º salário, quanto a provisão das férias. Aí, sobre essa emissão, não existe ordem. Eu posso fazer a emissão da provisão de férias primeiro e depois de 13º. Seja a critério do usuário, mas sempre seguir essa regra de cálculo. Primeiro, realizo todos os cálculos das folhas de pagamento, sejam rescisórios ou não, de férias ou não, de 13º ou não, mensal, semanal ou quinzenal. Depois, realizo a emissão da provisão das férias e também do 13º. Então veja que no nosso material eu tenho para a provisão de julho, que foi feita a minha antecipação do 13º, eu tenho o cálculo aqui correspondente de 962,50 mais 21,61, que é o cálculo da minha variável. Este valor será demonstrado aqui na minha provisão de adiantamento. E eu também tenho o cálculo das minhas variáveis, que ao realizar a apuração, eu tenho um novo valor de saldo. Eu tenho o saldo de 30/6, eu tenho a minha provisão mensal e eu tenho também as minhas baixas. Veja que aqui no campo das minhas baixas eu não tenho o valor provisionado do INSS. Realmente, porque para o 13º salário é feito o cálculo e também a baixa apenas dos 8%, que é o valor do FGTS. Para o mês posterior, o sistema vai identificar o campo ajuste, o valor do INSS que eu não fiz o pagamento. Por quê? O valor da coluna saldo deverá corresponder ao que eu tenho provisionado de 13º e os seus tributos correspondentes. Então, eu não posso ter, por exemplo, um valor provisionado de 13º com um imposto maior do que a tributação. E aí o próprio sistema se encarrega de entrar no campo ajustes, que é justamente para ajustar os saldos. Então, eu vou realizar aqui a apuração da minha provisão. Eu faço o valor de R$ 2.661,80, que é o meu saldo acumulado, mais R$ 331,42, que é do meu saldo que eu tenho já feito o cálculo de acordo com a minha provisão mensal, menos R$ 984,11, que é o valor da baixa do meu cálculo. E eu tenho o valor de R$ 1.509,11, que seria o saldo em julho de 2025. E aí eu faço a reapuração também do FGTS, a apuração do INSS, vezes 8%, 120,73. 1.509,11 vezes 28,8%. Ele trouxe 434, porém é aquele ponto que eu havia trazido anteriormente. Por que ele trouxe o valor total de 711? Porque a minha baixa eu não tenho apurado os 28,8%. Então ele somou os dois saldos e trouxe para cá a apuração somada, né? Não quer dizer que a minha provisão não bateu, é porque no campo baixa eu não realizei a baixa do INSS.
Se eu fosse apurar ele o valor total, ele daria 434. Como eu não tenho apurado pelas minhas baixas o valor do INSS, ele somou o saldo de salário, saldo do que eu tinha anteriormente, mais o saldo da provisão. Para o próximo mês, ele fará este abatimento e aí ele vai realizar a somatória dessa provisão com a provisão mensal, para que seja feito a transposição para o saldo 31 do 8. Provisão com quitação de 13º, né? Como que fica essa quitação? Na coluna saldo 30 do 11, será demonstrado o acumulado durante o todo o ano, descontando o cálculo da antecipação realizado, em cenário na competência 7. Na coluna ajustes, temos os cálculos antecipados de FGTS recolhidos na antecipação. Será apresentado o valor de INSS armazenado e não quitado, para somar com o acumulado e abater os valores. Então veja, aqui eu tenho o saldo total, que seria 2.933,81. Fiz a minha provisão 356,17. Fiz a minha baixa do cálculo que eu fiz do 13º segunda parcela. E eu tenho o ajuste, que de fato é para realizar, para zerar essa minha apuração. O ajuste, ele entra como o valor do 13º primeira parcela e também a reapuração das minhas variáveis. Então, ele considera como R$ 900 para zerar o cálculo e também correlacionado ao meu FGTS, 900 vezes 8%, R$ 72. Eu também tenho o INSS, que é a somatória do que eu tenho anterior, para realizar o abatimento, para que eu tenha a minha baixa com o meu ajuste zerado. E aí, saldo de 31 do 12 vai apresentar o valor zerado, porque não existe mais cálculos de 13º salário para ser pagos na provisão de 13º salário. Partindo para o cálculo da provisão das férias, mesma temática. Então, eu tenho o cálculo da provisão, vou realizar o mesmo acesso. Então, eu venho contabilização, provisão de férias. Aqui eu vou indicar cálculo e relatório e vou clicar na lupa. Confirma o cálculo da provisão de férias? Sim, sempre ao final de todo o cálculo e processamento da folha de pagamento. Na demonstração da provisão, eu tenho a remuneração, salário mais proventos que possuam incidência de férias, mais 1/3. Esse seria o primeiro ponto de diferença entre a provisão de férias e de 13º. O próximo ponto seria a forma de contabilizar estes valores, que por 13º eu contabilizo por avos de direito. As férias eu contabilizo por dias de direito. Então, se eu fizer um cálculo básico, se eu tenho 30 dias e divido ele por 12, eu tenho um total de 2,5 dias. Se eu pegar a minha base de cálculo, dividir por 30 vezes 2,5, eu consigo identificar os meus valores. Vamos na prática? 4.200 divido por 30 vezes 2,5. Consigo identificar o valor das férias. Vou multiplicar por 33,33% ou dividir por 3, da melhor maneira possível. E eu consigo identificar o meu valor do 1/3 de férias. Sobre essa base, aplico a mesma regra que é do 13º sobre os encargos, vezes 28,8%,
134,40. 46667 vezes 8%, 37,33. O total dos meus encargos, 171,73. E o valor total da minha provisão, que seria a soma dos meus encargos, mais 350, mais 116,67. 638,40, que é o valor demonstrado no relatório da provisão de férias de janeiro. Empresas do Simples Nacional, no anexo 4, não possui o cálculo dos 5,8%, apenas do INSS patronal mais o FAP. Acúmulo da provisão. No próximo mês, é demonstrado sobre a provisão, os dias acumulados no mês e os encargos sobre este novo valor. Na coluna, temos a indicação do saldo anterior, a provisão mensal e o acumulado do final do mês. Para o período, eu faço a mesma provisão e mesma indicação do cálculo. Eu venho aqui, 4.200, divido por 30. Se em 1/12 eu tenho 2,5 dias de direito, agora eu tenho 5, que dá o valor de R$ 700. O próprio sistema indica esses dias. Traz aqui. Caso eu tenha faltas apuradas, ele vai trazer também no item FT. Por quê? As faltas também fazem parte do cálculo das férias. Se eu tenho um total de 6 ou mais faltas, eu começo a ter perda de dias de direito nas férias, de acordo com a tabela prevista em lei, né? A tabela prevista em lei sobre as férias e sobre a redução dos dias de direito às férias, de acordo com as minhas faltas. Vou realizar a operação, vou dividir por 3 esses R$ 700 e eu consigo identificar o valor do meu 1/3 de férias. Ao somar, eu tenho o valor de base de cálculo para realizar a tributação. Então, tenho 933,33 vezes 28,8%. Vou calcular o meu INSS. 268,79. 268,80. Pelo mesmo valor, vou apurar 8% de FGTS. 74,66, 64,67. Vou somar 268,80 mais 74,67. Tenho um total de encargos de 343,47. Agora vou somar com os meus valores de provisão, mais 933,33. 1.276,80. O valor saldo final da minha provisão de fevereiro. Quando eu tenho o pagamento de dias de férias com provisão, então vamos considerar o cenário na qual foi calculado 5 dias de férias no mês de maio. Ao realizar a contabilização, o que eu tenho aqui? 2,5 dias de direito por mês, vezes 5, porque a provisão é feita no final do mês. Lembra do princípio geral da competência. Então, eu tenho 12,5 dias de direito, mas eu calculei 5 dias. Então, o sistema ele me traz a minha provisão atualizada, realizando essa baixa do cálculo das férias. E aí eu tenho 7,5 dias de direito. Dessa forma, eu apuro 4.200 vezes 7,5. 4.200 dividido por 30, melhor dizendo, vezes 7,5. 1.050.
Aqui nós temos um outro ponto que eu devo considerar, que são as variáveis. As variáveis é feito o cálculo interno, de acordo com o relatório de média de variáveis, e apresentado no mês de acordo com a apuração. Então, ele demonstra aqui, na minha provisão, e eu devo apenas somar para considerar os encargos. Então, aqui eu faço dividido esse valor por 3, 350. Então, eu vou somar mais 1.050 mais 29,61. $10.050 mais, vou pegar aqui novamente, 10.050, 29,61 mais dividido por 3. Esse é o meu valor da minha provisão de férias, o meu 1/3. Então aqui eu vou pegar 10.050 mais 359,87 mais 29,61. Porque sobre as minhas variáveis eu tenho o cálculo do 1/3 das férias. Então, este valor que ele me traz de 1.439,48 é a soma das férias mais as variáveis dividido por 3. Aí eu somo novamente, férias mais variáveis mais 1/3 das férias. Sobre este valor eu calculo 28,8%. Eu tenho apurado o meu INSS e sobre o 1.439,48 faço os 8%. 115,16. Faço a somatória de tudo. 1.050 mais 359,87 mais 29,61 mais 414,57 mais 115,16, que dá o valor de 1.969,21. Para o próximo mês, eu vou ter este saldo e a apuração do próximo 2,5. Quando eu realizar a quitação, o sistema ele vai trazer o valor de baixas ao valor que eu tenho provisionado do saldo anterior mais a provisão. Esses procedimentos garantem que as despesas e os passivos sejam apresentados corretamente nas demonstrações contábeis. Além disso, o controle adequado das provisões contribui para o cumprimento das obrigações legais e para o melhor planejamento financeiro das empresas. É importante destacar que, levando em consideração o princípio da competência, princípio contábil da competência, e também o melhor planejamento do seu cliente com os valores que ele precisa ter noção e conhecimento sobre o cálculo da folha de pagamento, a emissão da provisão, tanto de 13º quanto de férias, trata-se de um documento oficial de grande importância para os processamentos, leituras de encargos, de provisões e também para que o cliente consiga ter o melhor planejamento financeiro de sua empresa. Espero que todos tenham gostado deste material, que estará disponível nos nossos canais de transmissão de informações. Lembrando, para que todos sejam inscritos nos nossos canais de atendimento pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo Telegram, pelo YouTube e pelo WhatsApp. Aqui fica o meu muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Tchau!